Seja bem-vindo a este especial informação aqui de Bragança, onde continuamos a acompanhar o 21º encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa. Esta manhã falou-se de investigação científica, cooperação e programas de desenvolvimento. Esperamos para este segundo tema da manhã a transferência de conhecimento, onde será o orador principal o professor Dr. João Sebastião Teta, e ele é secretário de Estado da Ciência e Tecnologia de Angola. Mas para já é meu convidado o professor João Guerreiro e é vice-presidente da AULP, e começo a lhe perguntar, neste espaço da manhã e nos trabalhos da manhã, esta investigação científica, os programas de financiamento, que pontos em comum nos diversos países que englobam esta grande a lusofonia? Esta grande comunidade de universidades. Realmente, eu julgo que este encontro tem sido um êxito. Nós conseguimos reunir para cima de 400 participantes, julgo que é um número que nunca é atingido no passado. A sessão da manhã, a sessão de ontem, enfim, teve como objetivo principal a discussão dos graus e da mobilidade dos estudantes e professores. A sessão da manhã, a primeira sessão da manhã, teve justamente esse objetivo, a investigação científica, foram apresentados o ponto da situação daquilo que é o esforço de investimento em ciência em Portugal, no Brasil e noutros países, em Angola e em Moçambique. São esforços que são convergentes, mas são esforços que têm que estar bem articulados para darmos substância, para darmos coerência àquilo que é a comunidade dos países de língua portuguesa e aquilo que é a aproximação cada vez maior entre as universidades desta comunidade. Exatamente. Como se falou ontem e como foi dito, é necessário pôr agora todo este estudo em prática para se poder desenvolver todo este processo. E falo, por exemplo, deste processo que foi lançado e ouvi pelo professor Clélio, que era exatamente este Erasmo lusófono. Nós temos cada um dos países, provavelmente, que tem mais recursos, como é Portugal, Brasil e Macau. Macau está também associado connosco, não é um dos países da comunidade, mas é uma das regiões autónomas. Estes países estão a fazer um grande esforço no sentido de impulsionar a vinda de estudantes de doutoramento, a vinda de outro tipo de estudantes para áreas de pós-graduação. Dr. Jorge Guerreiro, já lhe vou pedir, João Guerreiro, perdão, já lhe vou pedir um comentário e vamos para já acompanhar o discurso do professor João Teta e depois vou-lhe pedir o seu comentário final e vamos falar, ou vai-se falar de transferência de conhecimento, parques tecnológicos, incubadora e empreendedorismo. Vamos então acompanhar o discurso do secretário de Estado da Ciência e Tecnologia de Angola. Presentes nesta sala, que se predispuseram a participar desta sessão, em particular os membros do Conselho de Administração da AULP, com destaque para o seu presidente, o magnífico reitor da Universidade Federal de Minas Gerais. Cabe-nos a honra de participar desta conferência para falarmos de um tema importante e atual, a transferência de conhecimento. Na nossa abordagem, fazemos, antes de mais, uma breve caracterização do conhecimento. Seguidamente, trataremos das seguintes questões: a universidade e a transferência de conhecimento, a AULP e a transferência do conhecimento na CPLP, considerações finais, conclusões e recomendações. Falar de conhecimento significa falar de um conjunto de informações ou práticas individuais ou coletivas, em princípio com valor relevante para o desenvolvimento tecnológico, científico e socioeconômico. Falar de conhecimento, neste caso, significa falar de saberes que conformam e devem catalisar o desenvolvimento sustentável. Se nos atermos a questões ou às questões filosóficas, surge a pergunta: que conhecimento se pretende transferir? Pois há, no mundo da filosofia das ciências, desacordo sobre diferenças entre as outras formas de conhecimento organizado e o conhecimento científico. Assim, ao falarmos da transferência de conhecimento, devíamos referirmos-nos à transferência de saberes que alicercem o desenvolvimento multifacetado. Caros académicos e cientistas, para nós, no contexto de países em vias de desenvolvimento e menos desenvolvidos, parece-nos ser mais importante
a relevância do conhecimento dos saberes necessários para a erradicação da pobreza e desenvolvimento sustentável do que o enquadramento filosófico dos mesmos. O tema é complexo e vasto, que, aliás, será dissecado, espero, nos vários painéis subsequentes. Em fórum de uma associação acadêmica, vamos cingir-nos à transferência de conhecimento científicos e tecnológicos nas instituições de ensino superior e noutras instituições de investigação científica, desenvolvimento tecnológico e formação avançada, a que aqui, genericamente, designaremos por universidades. A universidade, herdeira da gênese da Academia de Platão, a que se agrega o debate e a epistemologia, foi tomando várias formas e hoje é, lato sensu, entendida como sendo um espaço por excelência de formação, ensino-aprendizagem, de formação superior pluridisciplinar, de investigação científica e tecnológica, referimos à produção de conhecimento, que para a sua reprodução e desenvolvimento, a dinâmica geracional pressupõe conciliar a universalidade da ciência e a diversidade da cultura. Desde o século XX, que acaba de findar, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, o conhecimento tornou-se um dos elementos essenciais sobre a sobrevivência das sociedades, ou para a sobrevivência das sociedades. A universidade, ao longo dos tempos, tem sido a fortaleza para a criação, absorção e difusão do conhecimento. A universidade moderna torna-se cada vez mais centro de investigação, criação de conhecimento, em detrimento da função fundamentalmente didática. A universidade moderna assenta na multidisciplinaridade, ou seja, na crescente interdependência das disciplinas, tendo em conta uma maior especialização e diversificação dos ramos de investigação. Esta multidisciplinaridade deve-se à constante demanda pelo desenvolvimento econômico e social, o que implica um crescente desenvolvimento científico e tecnológico, uma crescente formação de quadros com qualificação superior e maior interação entre a universidade e a sociedade. Existem indicadores que caracterizam o desempenho das universidades do ponto de vista de desenvolvimento científico e de formação. Com base nestes indicadores, as universidades mais atentas e devidamente apoiadas conseguem posicionar-se no contexto nacional, regional e mundial. Mas a transferência de conhecimento tem a ver também com a partilha de saberes acumulados, criados e desenvolvidos pela universidade com meio envolvente, como a intervenção da universidade nos parques tecnológicos, na criação de empregos, no empreendedorismo, na resolução de conflitos, no debate sobre questões de atualidade, etc. Antes de prosseguir, gostaria de partilhar com os presentes uma experiência muito gratificante. Como presidente da OLP, tivemos vários encontros com presidentes dos países que conformam a CPLP. Estes encontros foram encontros onde fomos pedir apoio moral, apoio material, e todos os presidentes com os quais tivemos oportunidade de conversar foram muito audazes, recebemos apoio, mas marcou-me bastante o encontro que tive com o presidente Lula da Silva. Com o Lula da Silva aprendi uma coisa. Recebeu-me, se não me engano, em novembro de 2003, a quando da sua primeira visita a Angola, e fomos solicitar, pedir apoio para as universidades brasileiras. Um angolano a pedir apoio ao presidente do Brasil para as universidades brasileiras. Mas era um apoio, sobretudo, para que as universidades brasileiras pudessem pagar as suas cotas à OLP.
O presidente Lula, como sempre, muito afável, recebeu-nos. Falamos da Universidade da Angolana, falamos da ideia que tínhamos sobre o desenvolvimento da ULP e falamos desta dívida que as universidades brasileiras tinham para com a ULP. Ele disse que havia de apoiar, que faria tudo para apoiar. Mas no fim da audiência, depois de eu estar quase convencido que tinha vencido o presidente Lula, ele venceu-me com a seguinte questão. Reitor, aliás, esqueci-me antes, chamou o ministro da Educação, porque o presidente Lula disse que ele entendia pouco da universidade e não queria ser enganado. Preferia ter o seu ministro da Educação ao lado. E disse-me, reitor, explica-me lá o que acontece com as universidades. Eu estive em várias universidades brasileiras, fiquei impressionado. Aquilo é limpo, rapaz. Aquilo é bonito. A gente fala muito bem, mas não entendi como é que é possível ter uma universidade tão limpa, tão organizada e com um discurso afinado que tenha ao seu lado miséria, lixo. Como é que alguém pode passar por cima do lixo entrando para uma catedral de limpeza? Caros colegas, aprendi muito. Estamos a falar da interação universidade-sociedade. Agora vem a pergunta. Qual tem sido o papel das nossas universidades na resolução de problemas prementes para o desenvolvimento humano dos nossos países? Permanece, portanto, o problema da relação universidade-sociedade, tendo em conta a sua relatividade ditada pelo contexto e pertinência. Por exemplo, assistimos ainda hoje, no continente africano, universidades que formam quadros de qualidade reconhecida na Europa e nas Américas. Quadros estes que não se adaptam às condições de África ou não se enquadram nos mercados de trabalho de África e que acabam emigrando para outras paragens. Será que a questão reside apenas no chamado brain drain? Ou estas universidades são meras correias de transmissão da civilização ocidental? Pode ser que a questão resida no meio em que estas universidades desenvolvem o seu trabalho. Qual tem sido o papel da universidade na transmissão, transferência de conhecimento para que a sociedade esteja mais esclarecida e, consequentemente, mais consciente na valorização dos quadros formados pela universidade necessários para o desenvolvimento? A universidade tem muitos desafios pela frente. As necessidades sociais, num mundo cada vez mais globalizado e exigente, impelem a uma atenção especial por parte da universidade em termos de conhecimento dos mais variados contextos sociais, culturais e econômicos. A universidade deve ser um observatório das necessidades sociais e um partícipe na solução dos problemas. A função da universidade é de adaptação permanente às necessidades da sociedade, sobretudo no que diz respeito à relação entre universidade e sociedade. A tecnologia, na nossa era, é produto do desenvolvimento científico que gera a inovação. As tecnologias assentam cada vez mais na investigação científica por compreenderem, na sua concepção, uma metodologia científica, um saber sistematizado, conjugando o saber fazer técnico com a reflexão teórica. A instituição que garante o rigor na metodologia e sistematização é, obviamente, a universidade. Daí, a ciência e tecnologia estarem interdependentes no processo de criação de conhecimento. O comunalismo em inglês, tradição acadêmica que se consolidou no século